James Bond, o mais querido espião da televisão mundial, é com certeza a figura mais conhecida quando o assunto é espionagem, além dele ser um nenenzão que vocês sabem que eu adoro. E justamente inspirada no James Bond, hoje nós iremos entrar no controverso e sinistro mundo da espionagem industrial, que diferente do que a gente está acostumado a ver na televisão, onde os espiões quase sempre estão assim em situações cheias de aventura, de glamour, com mulheres sensuais. Enfim, a espionagem industrial é uma coisa que acontece de uma forma muito mais sutil, delicada e sempre com muita audácia, envolvendo quantidades absurdas de dinheiro. E o mais assustador é que praticamente todas as grandes empresas que a gente conhece, da Coca-Cola, a P&G, a Microsoft, todas já estiveram envolvidas em algum escândalo de espionagem. Vamos começar explicando o que é espionar, né? Espionar é o ato de obter informações de forma ilegal ou, de certo modo, agir com a intenção de descobrir coisas que não são públicas, coisas secretas. A grande diferença é que essa espionagem pode ser meramente curiosidade, enquanto a espionagem industrial, que é a que a gente vai comentar aqui hoje, acarreta coisas bizarras ao redor do mundo em proporções muito grandes e caras. A gente sabe que o foco de praticamente toda grande marca é vender a maior quantidade de produtos possíveis e faturar grandes quantidades de dinheiro, né? O capitalismo venceu. Mas quando alguns fatores ameaçam essas vendas, como quando algum produto concorrente começa a crescer mais do que o produto de outras empresas, alguns métodos não tão honestos e éticos começam a acontecer. E é aí que se inicia a espionagem industrial, onde uma empresa supostamente começa a articular meios de descobrir informações dos seus concorrentes, sejam as informações de certo produto, a estratégia de venda ou de marketing, ou os dados dos consumidores e principalmente os planos futuros de negócio das empresas. E para isso nem sempre um James Bond vai ser contratado para se infiltrar na base das empresas internacionais, pular de avião. A verdade é que muitos dos espiões industriais acabam sendo pessoas comuns que simplesmente trabalham nessas empresas e por algum motivo específico sabem informações importantíssimas e acabam sendo visados pelas empresas concorrentes para vender essas informações. É aquilo, né? Te pagarem 200, 300, 500 mil reais por uma informação aí do seu chefe que tá pulando cerca no horário de almoço, você ia dar essa informação facilmente, né? Agora imagina quando isso pode envolver milhões de dólares. Um caso rápido que exemplifica esse modus operandi da espionagem industrial é a eterna briga entre as bonecas mais famosas do mundo, a Barbie e as Bratz. Não quero julgar aqui quem que é a maior boneca nessa disputa, a gente sabe que é a Barbie, né? Todos sabem que a Mattel, dona da Barbie, e a MGA Entertainment, que é dona da Bratz, são concorrentes diretas e sempre estão lutando pelo posto de quem vende mais produtos das suas linhas de boneca. Mas o que muita gente não sabia é que por muito tempo a Mattel dizia ser a verdadeira criadora da boneca Bratz, o que fazia a MGA ficar completamente pé da vida, né? Eu tenho uma boneca famosa, você diz que inventou a boneca e tal. E o desenrolar dessa história se deu em 2011, quando a MGA conseguiu reunir provas de que não, a Bratz não foi criada pela Mattel e de que, surpreendentemente, a Mattel promovia serviços de espionagem contra a MGA por mais de 15 anos. A investigação diz que funcionários da Mattel utilizavam crachás falsos para entrar nas fábricas da MGA e lá eles tiravam fotos de produtos que estavam sendo produzidos. Obviamente sem autorização de ninguém para fazer isso, né? No processo, a justiça ordenou uma indenização de 310 milhões de dólares e ficou por isso mesmo. Tanto é que nunca mais a gente ouviu falar sobre esse caso muito estranho, mas no filme da Barbie a gente viu as Bratz na mesa
encarando e querendo destruir a autoestima da loirinha. E esse foi apenas um dos exemplos que a gente vai trazer aqui hoje de espionagem que a gente conhece. Mas a gente também precisa começar a entender as técnicas de espionagens mais comuns desse mundo. A primeira delas é a observação sutil e persuasiva. Nessa técnica, o espião, após uma análise muito cautelosa da empresa que espiona, descobre o funcionário que detém a informação que ele precisa obter e começa a investigar, vigiar e observar por um tempo o seu alvo, com o intuito de descobrir ou flagrar essa pessoa com algum podre, ou melhor, vai causar o cancelamento, Esse podre pode ser uma atitude ilegal, alguma traição, ou mesmo obter informações suficientes para ameaçar essa vítima. E assim, o espião aborda essa pessoa e faz uma chantagem, forçando a vítima assim a conceder as informações sigilosas que o espião estava querendo descobrir. Outro método de espionagem pesadíssimo é a engenharia social e a infiltração, que eu acho bem chique, bem panteras. Não posso falar que é chique, é tudo um crime, Não tem glamour nenhum nisso, gente. Não acho chique, não. Pra gente explicar esse tipo de espionagem de uma maneira mais prática, quando ela é praticada, a engenharia social consiste em manipular psicologicamente alguém para fazer com que essa pessoa faça o que você quer, nesse caso, revelar informações confidenciais. Ela é muito menos violenta e precisa de mais atuação. O espião abusa da certeza do erro do outro. E a gente sabe que errar é humano e é por isso que muitos espiões abusam disso. Assim, crendo que o outro vai errar, crendo na ingenuidade ou na percepção equivocada de alguém, eles se infiltram na empresa, se passando por funcionários e sutilmente indo atrás da informação que eles querem descobrir. Existe também a traição remunerada. Quando o espião percebe que a empresa que ele precisa invadir é tão segura que nem com seus melhores métodos ele conseguiria. Um dos meios é convencer alguém de dentro da empresa a vender essas informações. Então, se primeiro a gente coagiu, sequestrou, depois a gente entrou de mansinho, no final acaba restando aquela coisa, não consigo entrar de jeito nenhum, alguém de lá de dentro vai ceder a uma boa grana. Com uma proposta bem vantajosa, o espião aborda o funcionário da empresa e oferece uma grande quantidade de dinheiro para que ele traia a empresa e troque informações por dinheiro. Em muitos casos, o espião aborda pessoas que têm informações sigilosas e que estariam descontentes dentro daquela empresa. Às vezes também pode acontecer casos em que não existe um espião ou uma indústria patrocinando a espionagem, mas sim um funcionário infeliz que não é bem remunerado ou que guarda algum ranço da empresa decidir sozinho mesmo trair a empresa que trabalha. Inclusive a gente vai contar aqui casos de pessoas que tinham raiva e estavam descontentes nos seus serviços e acabaram indo nos concorrentes vender as informações que tinham. Gente, eu acho que é uma das maneiras mais inteligentes de se vingar do lugar que você trabalha, tá bom? Tem outra técnica de espionagem que é tecnologia audaciosa. Existem diversas táticas usando tecnologia de ponta para fazer espionagem. E eu acho bem clássico isso daí, espionagem, a gente pensa numa infiltração, num hacker, numa coisa assim, Matrix também, Eles podem hackear as pessoas que trabalham na empresa ou até mesmo a rede que carrega as informações. E existem diversas maneiras dessa invasão cibernética acontecer. Existem diversos casos de companhias que dizem terem tido sua rede invadida e seus dados roubados por hackers contratados pelos seus concorrentes. E hoje em dia, a gente ouve muita gente no Instagram falando que fulano foi hackeado, roubaram o WhatsApp de ciclano e tal. Agora imagina só, como é fácil entrar no celular das pessoas e se algumas delas guardarem informações importantes sobre as suas empresas, é muito fácil esse tipo de espionagem acontecer. E também diversos são os casos de vazamentos de dados que as grandes marcas guardam sobre os seus consumidores,
como que eles compram, onde moram, telefone, endereço, e-mail, tudo. Isso acontece às vezes porque a marca não investe numa tecnologia de segurança de informação, como softwares de controle, firewall ativo e recursos de criptografia das informações que eles guardam, deixando assim seus dados desprotegidos para os hackers fazerem a festa. Então, ó, muito cuidado com as informações que vocês fornecem em sites e aplicativos, mas vamos ser sinceros que o que a gente vai fazer? Eu já não sei mais o que fazer. Eu aceito tudo que é cookie, tá bom? Aceito tudo que é cookie. Agora vamos para as histórias de fato sobre o que a espionagem industrial já fez. Acho que a gente pode muito bem começar com duas das maiores marcas que a gente tem na história da humanidade. Pepsi versus Coca-Cola no Brasil. Esse caso de espionagem é brasileiro. Em 1994, a Pepsi ainda pertencia ao grupo argentino Buenos Aires Embotelladora S.A., mais conhecida como Baesa. E sem chocar ninguém, sua maior concorrente, a Coca-Cola, dominava cerca de 50% do mercado de refrigerantes do Brasil. Vendo sempre a Coca-Cola vender muito mais, o grupo Baesa decidiu que investiria 500 milhões de dólares a fim de reverter esse cenário e conquistar pelo menos 30% do mercado de refrigerantes aqui do Brasil. O dono da Baesa na época, Charles Beach, decidiu que iria abrir 5 fábricas no estado de São Paulo, ter uma frota de mais de 1.600 caminhões e ampliar em 6.000 pontos de venda no Brasil. Porém, o que o Charles não contava era que a Coca-Cola já estava sabendo dos seus planos muito antes mesmo deles começarem a ser postos em prática. Um técnico de som que trabalhava na Baesa naquele ano de 1994 forneceu 6 fitas de áudio para a Coca-Cola. Essas fitas continham trechos de conversas entre Charles e os diretores e gerentes da Baesa, onde eles conversavam sobre os 500 milhões de dólares que seriam investidos nessas novas estratégias. As fitas foram recebidas por um funcionário da Coca-Cola e foram encaminhadas para o gerente de operações. E o que eles fizeram com essas fitas? A gente nunca vai saber. Não houve o desenrolar dessa história e ela só veio a público em 1997, quando aquele funcionário que recebeu as fitas foi demitido e, para se vingar, tornou essa história pública. Nossa, o povo quer se vingar das empresas é uma desgraça também, né? A Coca-Cola negou tudo isso quando ela foi questionada pelas mídias naquela época, mas a Pepsi sofreu as consequências dessa espionagem. Teve uma queda enorme nas vendas e no fim foi vendida para o grupo Brahma. O que a gente não esperava é que alguns anos depois a história tomaria outro rumo. Em 2007, nos Estados Unidos, uma secretária executiva da Coca-Cola foi condenada a 8 anos de prisão por tentar vender informações sigilosas para a Pepsi. Jaya Williams, de 42 anos, foi flagrada em negociações para vender cerca de 3 milhões de dólares em documentos com informações de um novo produto que a Coca-Cola estaria desenvolvendo. Jaya foi sentenciada e cumpriu 8 anos de prisão. Gata, e deve estar rolando mais coisa aí. Mas é aquilo, né? Uma já copiou o principal elemento da outra e não deu certo. O que vocês vão tentar copiar outras coisas, gente? Né? Agora vamos para outro caso nacional que é da Globo versus Record em 2008. Em junho de 2008, a TV Globo enviou para a Record uma ação extrajudicial sobre uma possível ação de concorrência desleal. Segundo a Globo, um funcionário que foi demitido meses antes do ocorrido transmitiu informações sigilosas para uma pessoa da Record por meio de diversos e-mails corporativos. Ou melhor, estavam vazando coisa para a Record. Esse profissional que vazou as coisas trabalhava como assistente de cenografia na fábrica de cenários e cidades cenográficas do Projac. E ele trocava e-mails com uma pessoa não identificada que trabalhava nos estúdios Casablanca, que é como se fosse o Projac da Record. Nesses e-mails,
O funcionário da Globo explanou todos os fornecedores e confecções de materiais utilizados nas cidades cenográficas e nos cenários da Globo. Ou melhor, ele não vazou informações sobre o futuro, blá blá blá, mas não, informações sobre fornecedores de um dos materiais que faz pelo menos as novelas da Globo se destacarem muito mais, né? Que são os cenários, a cenografia e tal. Porque a gente sabe que na Record o povo pega até sarna nos cenários. Cenários bíblicos passam sarna para as pessoas. Volta aqui, Lorelai. Ou melhor, segundo essa história toda, esses contatos fornecidos sigilosamente facilitariam a Record de alcançar o padrão Globo de qualidade. Jamais veio aí, né? A Record declarou não ter recebido nenhuma notificação da Globo nem da Justiça e que mesmo se tivesse recebido, não poderia ser responsabilizada pela suposta atitude de um funcionário. E ainda soltou um shade para a Rede Globo, dizendo que a atitude precipitada da Globo revelava uma preocupação da Global com seu crescimento exponencial, né? Nossa, realmente as novelas bíblicas estão ameaçando a Rede Globo, mas talvez estejam mesmo, né? Eu tô aqui zoando, mas a gente sabe que o fator aí em novelas bíblicas colocou a Record em outro patamar. Agora o caso Huawei, é assim que fala? Como é que fala o nome dessa marca? Não sei. Que espionava a Motorola. Em 2010, a Motorola começou uma ação judicial contra a Huawei, acusando ela de espionagem industrial por mais de 10 anos. Nossa, passaram 10 anos aí colado no seu cangote, você deixou esse tempo todo, gente? No processo, a Motorola alega que a empresa chinesa estaria há mais de 10 anos espionando a marca e que tem conduzido um plano mirabolante para obter informações sobre as inovações tecnológicas que a Motorola vinha lançando. A Motorola afirma que pelo menos 13 funcionários da Huawei se infiltraram em uma empresa chamada Lenco, que trabalhava em conjunto com a Motorola no desenvolvimento de celulares, tablets, relógios, fones de ouvido, tutupom, tutupem, um belo de um V3, né? Enfim, esses 13 espiões estiveram por anos trabalhando na Lenco, enquanto forneciam informações cruciais sobre as novas tecnologias que estavam sendo desenvolvidas pela Motorola. Inclusive, houveram casos de protótipos de tecnologias em desenvolvimento que sumiram sem deixar nenhum rastro da fábrica da Motorola. A Huawei se pronunciou, dizendo que o processo movido pela Motorola é completamente louco, né? Completamente sem mérito, e que a Motorola visa melhorar sua reputação com os norte-americanos ao deteriorar a imagem de um dos seus maiores concorrentes. A Huawei afirmou ainda que esse foi um ataque direto, uma tentativa de sujar o nome da empresa e se apropriar dos seus clientes fiéis. O processo acabou nunca tendo continuidade, gente, visto que a Motorola não apresentou provas suficientes de que aquilo era uma espionagem mesmo e de que aqueles funcionários, 13 funcionários, eram espiãs demais. Talvez não fossem. Talvez você só perdia lá os protótipos, né? O povo copiava as ideias que vocês tinham porque era tudo ideia ruim que qualquer pessoa tinha pensado anos antes. Não sei, né? Agora vamos pegar pesado aqui, gente. Duas das maiores empresas do mundo, P&G e Unilever. Em 2011, a Procter & Gamble, mais conhecida como P&G, admitiu ter conduzido uma operação de espionagem corporativa contra a Unilever, que é sua arquirrival e maior concorrente. Gente, eles admitiram. A própria P&G admitiu que no início dos anos 2000 contratou uma empresa terceirizada que durante diversos dias revirou os lixos da sede da sua rival em busca de documentos para uma nova linha de produtos de cabelo. Que desespero é esse, gente? E como é que tudo isso explodiu, né? Como é que eles tiveram que admitir que realmente estava fuçando o lixo? Bom, em um desses dias, revirando o lixo da Unilever, que humilhação, um funcionário da empresa terceirizada foi flagrado e acabou contando tudo o que ele sabia e para quem ele estava trabalhando. Em consequência, os advogados da Unilever entraram com uma ação acusando a P&G de espionagem industrial e exigindo o pagamento de uma multa de 10 milhões de dólares
que hoje já é bastante dinheiro. Imagina lá 23 anos atrás, mas eu acho que podia ser mais, né? Porque essas empresas são bilionárias. Ai, eu querendo... Nem sei qual empresa que é qual, né? Praticamente elas são detentoras de tudo que a gente usa. Foi tudo para julgamento e no julgamento a empresa admitiu a espionagem e concordou com o pagamento dos 10 milhões de dólares. Imagina você fuçar o lixo dos outros e ainda ter que pagar 10 milhões. E mais uma vez, a gente nunca mais ouviu falar sobre esse caso. E as duas marcas continuam sendo grandes concorrentes. Será que eu tô revelando coisas demais? Será que eu vim para o submundo das empresas e elas vão agora me podar? Não sei, porque agora eu vou mais além. Vou falar do mundo aí da tecnologia. A Oracle, Microsoft e Bill Clinton. O ano era 2000. A empresa de tecnologia Oracle admitiu publicamente ter contratado espiões e subordinado funcionários da limpeza da sede da Microsoft, mais uma vez, para revirar o lixo da empresa. Gente, revirar o lixo dá dinheiro se você trabalha numa empresa. Tá em uma empresa, tem concorrente, tem concorrência, guarda o lixo, tá bom, gente? Que pode ser uma mina de ouro, a não ser que você seja pego, né? Mas eu acho que quem é pego ali, de fato, espionando o lixo, não vai se dar mal, né? Acho que a pessoa que se dá mal é a pessoa que contratou você pra fazer... Não sei. Não sei. Mas enfim, o objetivo principal dessa fuçação de lixo, segundo a própria Oracle, era encontrar indícios de que a Microsoft teria acordos ilegais com o Congresso dos Estados Unidos. Esses acordos assegurariam o monopólio da empresa, garantindo que naquela época o seu software tivesse em 90% dos computadores do país, gerando um crescimento exponencial da marca, que chegava a faturar em torno de 35 mil dólares por minuto naquela época. A suspeita da Oracle talvez tivesse um fundamento, visto que naquele período eleitoral a Microsoft havia investido impressionantes 20 milhões de dólares com doações para a campanha de Bill Clinton e com lobistas, né, que são aquelas pessoas que influenciam outras pessoas com os votos e tal. O desenrolar dessa história aconteceu quando o presidente da Oracle descobriu que os donos da companhia espionavam a Microsoft sem contar pra ele. Então você tá lá, você tem uma... Como o povo é burro às vezes também, né? Você tem uma empresa, funcionários ali que estão em cargos de liderança, estão cometendo crimes, espionagens e você nem fica sabendo. Ele foi muito reizinho, se posicionou contra a espionagem e saiu da empresa. Eu sempre acho que essas pessoas estavam a favor da espionagem sim, quando viram que ia dar ruim, vazam, tá bom? Que eu não acredito em milionário não. Sem a maior figura honorária da empresa, a Oracle acabou vendo sua credibilidade ser questionada pelo público e, consecutivamente, suas ações começaram a despencar. Mas nem tudo ainda estava arruinado. Em apoio à Oracle e ao combate do monopólio que a Microsoft detinha, outras empresas de tecnologia começaram a denunciar a dona do Windows e alguns anos depois, a Microsoft foi condenada pela justiça por violar a lei antimonopólio. Então no final essa espionagem deu certo para acabar com o monopólio, né, da Microsoft. Nisso, o Bill Gates foi obrigado a liberar parte do código-fonte de alguns dos seus softwares e permitir que seus rivais finalmente conseguissem concorrer com a Microsoft em pé de igualdade. Afinal, essa daqui foi uma história bonita. A gente fala assim, concorreram em pé de igualdade. Mas, gente, o Windows é reizinho sim, não tô aqui para defender milionário, mas não consigo usar outro sistema, tá bom? O Windows é a pane do meu sistema. Agora eu tô pensando assim, se tem alguém fuçando meu lixo, eu tô com medo de estar sendo espionada. Youtubers concorrentes, drags que falam sobre teorias da conspiração, estão fuçando meu lixo. Tô começando a ficar paranoica, gente! Aliás, eu pensei que a gente pode fazer um vídeo só sobre espionagem, não espionagem industrial, mas espionagem como um todo, conhecendo grandes casos de espiões, sei lá, será que tem isso? Vocês iam gostar? Deixa aqui nos comentários. E agora eu fiquei imaginando quanta coisa não tá acontecendo aí pelas outras empresas que a gente nem sabe. Será que estão espionando a Dia TV, Rede Globo?
Você tá espionando a Tia TV, Rede Globo. E se você gosta dos meus conteúdos e quer me apoiar como criadora maluquinha, não deixe de participar do meu Apoia-se. Tem link aqui na descrição para você contribuir com apenas R$10 mensais no meu Apoia-se ou na Aurelo, que também é uma plataforma de apoio. Com R$10 mensais você recebe o podcast Conselhos Ruins, que é um grande surto à parte, tá bom? E me ajuda a produzir meus vídeos, a pagar minha equipe, a pagar os projetos que eu faço aqui, como Arquivo Oculto, como as Lorelives, tudo que a gente faz, pagar minhas perucas. Tá bom, gente? Já somos mais de 4.000 apoiadores que tá fazendo a revolução aqui na internet e ninguém se arrepende de se tornar apoiador. Vai lá fazer parte você também. Quero lembrar vocês também que tá rolando Hora do VT. Toda terça-feira tem live comentando esse Big Brother que tá um grande caos. E eu tô cada vez mais surtadinha no Hora do VT, viu? Um beijo pra vocês, meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.